Sociedade tribal é uma cultura que se baseia nos mitos de seus ancestrais. Esses mitos dizem que as terras pertencem a todos, assim como a divisão de trabalho. As sociedades tribais, assim como as outras, possuem sua cultura, seus valores e sua escrita. Nessa sociedade, o trabalho era visto unicamente como meio de sobrevivência, como caçar, pescar, colher, e não para obter lucros. Dessa forma, o trabalho era mais ligado ao indivíduo. Eles buscavam desenvolver atividades que visavam o bem da tribo, construindo espaços para se abrigar, o artesanato, caçando comida e também tarefas ligadas ao parentesco, como festas e as artes. Na antiguidade, as pessoas sempre relacionavam o trabalho a punições, pois a maioria dos trabalhadores eram escravos e prisioneiros de guerra e eram submetidos a diversos castigos. Seus patrões acreditavam que eles não eram dignos e que, para serem dignos, precisariam ser ricos e intelectuais. Os trabalhadores tinham funções nas propriedades de seus patrões, com os serviços domésticos e nas fazendas, sendo a maioria dos serviços trabalhos pesados. A Idade Média foi um longo período da história que se estendeu no século V ao século XV. No seu início foi marcado pela queda do Império Romano do Ocidente em 476 e o fim pela tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453. Os humanistas do século XV e XVI chamavam a Idade Média de Idade das Trevas. Afirmavam que havia ocorrido na Europa um retrocesso artístico, intelectual, filosófico e institucional em relação à produção da antiguidade clássica. O trabalho é definido por Karl Marx como a atividade sobre a qual o ser humano emprega sua força para produzir os meios para o seu sustento. O comércio reduzia-se a formas rudimentares de troca de produtos produzidos por outros trabalhadores. Assim, o trabalhador mantinha contato direto com o que produzia. A partir dessa perspectiva, o trabalho seria o bem mais importante do homem, e aliená-lo a isto é, transferir o direito de proveito dos frutos desse trabalho para outra pessoa seria o mesmo que alienar o direito à própria vida. Com a Revolução Industrial, houve uma grande mudança nas relações sociais e nas relações de trabalho do indivíduo, que até então vivia ligado diretamente à terra. O surgimento das cidades e o eventual êxodo rural deslocaram o indivíduo que dependia da terra para a sua sobrevivência para os centros urbanos. Max Weber foi um sociólogo, jurista e economista alemão. O pensador é considerado um dos clássicos da sociologia por ter fundado um método de análise sociológica de extrema importância para o desenvolvimento da sociologia, enquanto ciência autônoma e bem fundamentada. Sua carreira intelectual foi impulsionada pelo estudo do capitalismo e o êxito desse sistema econômico em sociedades protestantes e pela participação em importantes momentos históricos da Alemanha, como no Tratado de Versalhes e na formulação da Constituição de Weimar. Karl Emil Maximilian Weber nasceu em 1864 na cidade de Erfurt, Alemanha. Seu pai era um advogado de sucesso e sua família era protestante e tradicional da cidade, fato que influenciou os estudos do sociólogo. A situação política e econômica da Alemanha no século XIX foi um fator decisivo para a consolidação das teorias econômicas e sociais de Weber. David Émile Durkheim foi um sociólogo, psicólogo social, filósofo francês. Formalmente criou a disciplina acadêmica e, com Karl Marx e Max Weber, é comumente citado como o principal arquiteto da ciência social e moderna e pai da sociologia. Para Durkheim, o objeto do estudo da sociologia é o chamado fato social. Fato social é a forma pela qual as relações sociais acontecem, é tudo aquilo que garante a preponderância da sociedade sobre os indivíduos. Com isso, para ele, os fatos sociais são externos às pessoas, a natureza dos fatos sociais é coercitiva e os fatos sociais são generalistas.